Casa Estilo Design, temporada de verão. Bom, design é a nossa praia, afinal de contas, né? Nicole Figueiredo, Luiz Ferrante, Must Be It, a gente já vem se encantando com essas peças de design simplesmente maravilhosas. Bom, todo mundo sabe, eu adoro cadeira, não adianta, gosto mesmo. Se eu puder especificar a cadeira, eu só especificava a cadeira, brincadeira. Mas aqui nós estamos num espaço comercial, né, num restaurante, o Oca, que trabalhou justamente o conceito do design e de uma maneira muito agradável, e essa diversidade, essa possibilidade de brincar com vários elementos. Uma profusão de cadeiras, vários modelos diferentes e que se combinam com uma simplicidade e perfeição, não, Nicole? Exato. O Marcos, que é o proprietário aqui, além de bom gosto, ele é uma pessoa super moderna, antenada. Então ele procurou, quando ele chegou, antes, ele estava bem no início da obra, quando ele conheceu a Must Be It, e ele falou, eu quero essas cadeiras para o meu restaurante e vão ser nessas cores todas variadas, porque a logo dele tem a tonalidade do verde que as cadeiras tinham. Então ele fez uma composição de 3 modelos, inclusive mesclando as cores, que ficou o resultado que depois as pessoas, né, vão poder observar nas imagens. Ficou realmente muito interessante, porque aqui você percebe que é possível criar uma linha extremamente contemporânea, mas ao mesmo tempo brincar com madeira de demolição. Você tem, né, isso cria um charme, uma coisa muito, muito interessante e é muito europeu, eu diria. Europeu, descontraído, jovem, é um conceito que alia bem a filosofia da Must Be It, né? Sempre procurando o novo, o diferente, que é o que nós temos tentado fazer. E, para informação de todos, foi um dos nossos primeiros clientes. Que legal. Né? Logo que nós começamos, já conversamos e foi assim, simples de fechar, fechou, já adotou a ideia, gostou e colocou em prática. E hoje é um empreendimento que é um sucesso em Santos. Sem dúvida. O restaurante é muito legal, tem uma culinária, né, diferenciada também, um ambiente extremamente agradável. A própria composição, a gente percebe que na linha de arquitetura e de interiores também é muito interessante, né? Preservando um pouco a característica do imóvel, mostrando um pouco o que está escondido, essa coisa da parede de tijolo, também dá uma conotação interessante. E aí eu vejo que, de novo, o mobiliário extremamente contemporâneo da Must Be It cai como uma luva. Ele deu o ar de modernidade que faltava, porque é uma casa mais antiga, então as cadeiras elas vieram dar um pouco de cor e de modernidade ao espaço. E aqui, além disso, como é um ambiente que é frequentado por muitas pessoas, aí vem a outra característica dos produtos que a Must Be It procura trazer, que são produtos ergonômicos, então a pessoa fica muito tempo sentada fazendo a refeição, então ela fica confortável, e a resistência, porque aqui podem vir pessoas desde mais magrinhas a mais gordinhas, e o produto ele atende a todas as pessoas. Bom, esse é um outro ponto, hein, Luiz? A questão da resistência do produto, né? O material em que são produzidas essas cadeiras tem essa resistência, claro, é toda a questão técnica que a gente não deixa de ressaltar, né? Além de ser uma peça de design, você tem toda uma tecnologia aplicada à peça. A tecnologia de ponta, atual, os materiais são o polipropileno europeu texturizado, que é uma matéria-prima de ponta com resistência e durabilidade, dizem os testes, infinitas, e enjoou, pode ser reciclado. Pode virar alguma outra coisa. Então, quer dizer, atende hoje toda a necessidade do ecologicamente correto, das políticas atuais, né? Inclusive atende os ambientes
mais externos e tudo mais. Enfim, são os materiais com a mescla do policarbonato também. Enfim, são coisas que realmente de ponta. Legal. A gente já chegou a comentar, né, que além da linha doméstica que você vai usar numa residência, essa linha é muito apropriada quando você pensa no corporativo também. Exatamente. Né? Nós especificamos 2 peças, a cadeira Shark, para ser usada num home office, justamente pelo quesito ergonomia, conforto, né, e a robustez da peça em si, né? E ela atende mesmo. Psicológica, hoje o material é extremamente importante. As grandes empresas, os grandes grupos, as grandes corporações estão muito focadas dentro dessa nova legislação, né, de produtos. Os produtos que cabem em salas de reunião, atende desde uma diretoria, toda uma sala onde você vai colocar os funcionários, são produtos mesmo de ponta, pensados e criados para esses propósitos. Perfeito. Bom, aqui nós temos uma peça premiada, né? Nós temos justamente a Punk, né? Que é uma linha premiada. E aqui eu percebi uma coisa legal, que é essa, eu vou chamar de cabeça, né? Essa peça, né, que é o encosto que você pode trocar. Exato. Essa cadeira ela tem uma grande particularidade. Além dela ser uma peça que ela ganhou um prêmio na Itália em 2006, você pode compor a cor do assento com o encosto. E de repente até numa mesa ou de um ambiente comercial ou de uma residência, você pode ter até 8 cadeiras com 8 cores diferentes. Olha. Você pode até fazer todos os assentos. Hoje nós temos uma composição de 34 peças diferentes, se eu for trocar os assentos com os encostos. Então a pessoa ela pode fazer uma mesa ultra colorida se ela quiser. Nossa, entrei em pânico já. Minha cabeça já começou a viajar. Exato. Aqui. Nossa, e um outro detalhe que eu queria falar também do mobiliário da Must Beat, que envolve até o ambiente já corporativo, é a facilidade de limpeza, de manutenção. Porque ambientes assim, você tem um maior uso, você pode lavar as cadeiras, você pode empilhar as cadeiras, elas não vão ter o desgaste que uma cadeira convencional teria. Então você adquire um produto que ele vai se durar muito mais tempo, vai ficar bonito por muito mais tempo. Então você vai ter uma peça, além de moderna, durável. Então o cliente, quando está montando um negócio corporativo, ele pensa também nessa parte de uso. E o uso dela é mais prolongado do que uma cadeira convencional. Sem considerar a possibilidade dela ser empilhável. E aí muitas vezes você tem que estruturar uma sala de reuniões que ela vai ser montada em espinha de peixe, né? Tem padrões diferentes e essa mobilidade. E você não tem onde enfiar tudo isso. Eu vou usar hoje 50, vou usar 100, comporta 100 peças, mas hoje vou usar 50 peças. As 100 peças montadas fica feio, né? Porque a reunião vai parecer vazia se não estiver com Então você, como profissional também de arquitetura, também tem que pensar um pouco na sensação psicológica que envolve uma reunião, um encontro, né, uma palestra. Imagina uma palestra para 50 pessoas com um ambiente com 100 cadeiras, certamente vai ter a sensação de vazio. Né? Sem dúvida. E essa coisa do empilhar, né, da possibilidade de empilhar as peças e tal. E é interessante, nós já utilizamos isso na Santos Art Decor, e quando nós empilhávamos as peças, elas passavam uma sensação meio de escultural, né? Não parecia as cadeiras empilhadas, não, Nicole? Eu acho que isso também é bacana. Ainda mais se elas forem coloridas, né? Aí ela vai dar um efeito até de uma peça de arte, porque cada uma vai ter uma composição. E elas, como são meio irmãs, que né, a Shark é irmã da Punk. Então até você pode empilhar uma em cima da outra, porque elas também se acomodam bem, porque o assento ali é o mesmo, só troca a parte do encosto. Ah, legal. Quer dizer, a base, você tem uma base idêntica, quer dizer, se você tiver uma mesma base, consegue então trabalhar essa parte do empilhamento e tal, de uma maneira certa, né? Tem uma quantidade máxima? Eu falo contigo. Hoje em dia nós já empilhamos até 10.
O ideal seria 8 por conta não só do peso, ela aguenta, o problema é que ela tomba. Tomba, né? Então, se você colocar ela inclinada na parede, mais de 10 até pode, mas o ideal é 8. 8 peças já é o ideal, que ela fique em pezinho e não tomba. Perfeito. Eu só ia complementar, no caso de você usar para bar, restaurante, aquele modelo da Plurima ou qualquer um desses modelos, que você vai poder, no caso de um bar, de um restaurante, você tem que lavar isso diariamente. Você tem que jogar água no chão. Pode jogar água mesmo, inclusive na Joga cadeira. água no chão, a cadeira vai ficar ali, não tem problema nenhum. Não mancha, não perde a cor, né? Ela vai continuar intacta, né? Não é o caso de outros materiais que você vai ter um desgaste muito mais rápido, né? Se você não tomar cuidado com isso. É que às vezes tem aquela coisa da peça que é de plástico mesmo, né? E aí é outra história. Ela vai encardir, vai ficar feia, com o tempo vai perdendo realmente as características, né? O pessoal tem uma ideia de que, eu já expliquei isso, eu não coloco o preço, nunca falo de preços no programa, mas algumas pessoas com quem eu tive contato falaram, puxa, você está usando cadeiras italianas, elas devem ser caríssimas. Gente, não são caríssimas em coisa alguma, né? Tem preço compatível com uma peça de boa qualidade, só que você tem uma peça assinada, uma peça italiana, com um produto durável, quer dizer, toda uma condição técnica, né? Muito bacana, não? Não, isso hoje em dia nós procuramos, inclusive quando a gente seleciona o produto ele tem as características de ser bonito, ergonômico, funcional e ter um preço mais acessível. Óbvio que existem peças, quem entrar no site da Must Beat, existem peças que são mais caras. Óbvio, porque tem um design mais diferenciado, o material é outro, é sob encomenda porque existem cores diferentes. Mas no caso dessas cadeiras especificamente, é super acessível, a pessoa pode entrar em contato no site, que a gente manda o orçamento sem compromisso, e aí ela vai ficar ciente de que cabe no bolso, então ela pode ter na casa dela. Perfeito. Bom, o papo tá uma delícia, mas a gente vai para um rápido intervalo comercial, mas voltamos já já.